Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria estar aqui para falar à igreja sobre a palavra do Senhor. Também ressalto a incumbência, do Espírito. O pastor insistiu comigo, viu? Uma ovelhinha que estava querendo se... Mas, Odete, vamos lá para o serviço, e aceitei o desafio. Eu disse a ele que ele não desiste de mim, Só que ele limita muito o meu tempo, tá? Igreja. Mas tá bom, pastor. Então, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em João, capítulo 12. João, capítulo 12, o irmão não está aí para pôr, É o texto da mulher que unge a Jesus, um texto muito conhecido aí por nós, Leitores da palavra. E Jesus, 6 dias antes da Páscoa, foi a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e quem ressuscitava entre os mortos. Fizeram-lhe ali uma festa, uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa encheu com aquele cheiro de unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vende esse unguento por 300 denários e não se dê aos pobres? Ora, disse isso, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali o que lançava. E Jesus disse: deixe-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre o tendes contigo, mas a mim nem sempre me tendes. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto de João, ele nos dá aí 3 nortes que eu gostaria de falar com a igreja. Ele nos dá 3 nortes que eu gostaria de falar com a igreja sobre a ressurreição de Lázaro, que corroborava, confirmava a ressurreição de Cristo, e o que isso implica na nossa vida cristã. A adoração de Maria. Se nós cremos na ressurreição de Cristo, nós temos uma vida eterna. Isso nos capacita a ser filhos de Deus e adoradores. Como Maria aqui ungiu os pés do Senhor numa atitude de adoração. Mas se nós estamos também vivendo isso no meio da igreja, adorando a Deus, nós também temos um exemplo aqui, um pouco nefasto, um pouco cruel, que é a traição de Judas. E isso faz também com que nós tenhamos uma vigilância no trabalho do Senhor. Quando Lázaro ressuscitou, Jesus fez esse milagre ali há poucos dias, Ele já está aí na trajetória final para o seu sacrifício, Faltava ali 6 dias, porque Jesus resolveu fazer um milagre desse extraordinário. Todos foram, todos tiveram a sua exponencialidade. Jesus, por exemplo, no capítulo 2, ele transforma água em vinho naquela festa de Caná. No capítulo 4, ele ressuscita o filho do oficial, também um milagre extraordinário. Depois, no capítulo 5, ele cura o cego, o paralítico de Betesda, ele cura o cego de nascença, ele transforma, no capítulo 6, multiplica pães em peixes e também anda sobre as águas. Mas Jesus vem nessa trajetória de milagres, não menor, irmãos, não quero colocar, todos são muito significativos, mas acredito que Jesus tenha feito o milagre, por exemplo, da multiplicação, da transformação de água, foi a abertura do ministério dele. Ele estava chegando no seu ministério terreno, deixado ali por João, que abriu o caminho, das veredas do deserto para que Jesus viesse. Então ele traz esses milagres já como uma forma de dizer que ele era o Filho de Deus, que ele não era um daqueles profetas que pregavam ali, mas que não fazia milagres daquele jeito. Era uma forma de convencer os seus discípulos de que ele era o Filho de Deus. E nesse período ele já está caminhando com seus discípulos, chamando Simão, chamando Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, os 2 Tiago, ele vem nessa trajetória. E ele sabe que a partir daquele milagre,
o ministério dele ia tornar uma importância, uma proporcionalidade naquele local, naquela região que ele estava. E ele faz esse milagre. Ele aponta a ressurreição de Lázaro, né, ali no capítulo 11, confirmando que ele estava também cumprindo o ministério do seu pai, dado a ele, confiado a ele, né, o próprio Deus, e que ele também morreria, ele também passaria pela morte. Mas era preciso deixar uma mensagem de amor para aqueles que o seguiam, e uma mensagem também para nós, Igreja de Cristo, hoje, nessa noite, que caminhamos, irmãos, nessa fé. Porque se não for a ressurreição, se não for a vida eterna, o que adianta estarmos aqui todo domingo? Paulo fala isso ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se não for a esperança da vida eterna, que nós comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos e final, acabaria tudo. Mas é isso que nos leva a viver, a ter uma vida separada, a buscar o Senhor, a ler a palavra, a buscar o Senhor em espírito e em verdade. É isso que faz com que a nossa vida vai se transformando como aquela água colocada naquele odre duro, porque nós temos o coração duro. A palavra diz, o homem tem a cerviz dura, mas Deus é capaz de nos transformar as nossas vidas, transformar aquele passado triste, melancólico, numa vida de esperança em Cristo Jesus. Senão não adiantaria estarmos aqui. É isso que nos completa, é isso que nos faz perseverantes na nossa fé, é esse cuidado de Deus em deixar isso, a vida eterna para nós. Irmãos, agora, como o irmão já citou a guerra, né, de Israel e Hamas, né, está com um cunho religioso que tem um peso maior, mas tem umas políticas também lá de desigualdade, mas é um período que nos faz refletir sobre a vinda de Cristo. As dores do parto iniciam-se, não sabemos quando vai concluir, mas é um momento em que nós cristãos temos que estar com o nosso credo, né, a nossa profissão de fé muito firmada, muito arraigada no nosso coração, porque nós não sabemos se isso vai sair de lá e vai tomar uma proporção internacional e vai chegar até nós. Então, o credo nosso apostólico de que Deus fez o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança, né, trouxe o seu Filho Jesus para a salvação, né, dos gentios, não daqueles que ele foi para ele, mas daqueles que viriam após, né, nós gentios fomos alcançados, né, e que a partir da morte, o sacrifício único, ele também teve a ressurreição, e a vida eterna, através do quê? Do teu Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, como aquele povo seguiria com a morte de Cristo? Como o irmão falou, é o único que não teve ossos, alguma coisa para comprovar. Por quê? Ele ressuscitou. E essa ressurreição nos dá esperança. Essa ressurreição que nos torna convicto de que nós temos um Deus, o qual nós servimos. E nessa compreensão da palavra, da teologia, da doutrina mesmo que nos rege, é que nós somos capazes de fazer com que essa mulher, Maria adorava ao Senhor. Nós lemos lá no capítulo 10 de Lucas 38, que Maria era uma mulher contemplativa, Maria adorava estar aos pés do Senhor, enquanto Marta, sua irmã, claro, nós até fizemos, né, Kátia, uma peça aqui de Marta e Maria, até nós precisamos fazer outra, né? Eu dei a ideia, mas as irmãs bolaram tudo, meninos, saíram perfeita a peça. Mas então Marta era uma mulher anfitriã, hospitaleira, ela acolhia, porque Jesus chegava com os discípulos e ela cuidava da alimentação, dos cuidados que eles precisavam, enquanto Maria sentava aos pés do Senhor, para ouvir os ensinamentos, para aprender de Jesus. E essa Maria contemplativa, essa Maria adoradora, essa Maria grata, ela fez com que esse sacrifício dela, de ungir os pés do Senhor com um nardo puro, era uma essência que vinha da Índia, muito cara, né? E 1 ml custava aí um dia de um trabalho naquela época, então custava ali 300 denários, então praticamente um trabalho, um ano de trabalho. E ela despejou aquilo, né, com tudo que ela tinha, com o coração dela, ela doou ao Senhor. O quanto nós, crentes, estamos dispostos na nossa vida a doar nossa vida para o Senhor, a doar nosso coração, a derramar
como esse bálsamo que correu aos pés do Senhor, derramar o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa misericórdia, né, o nosso perdão ali para o Senhor, porque ela estava muito feliz com o que o Senhor fizera na vida dela, restaurou, curou o seu irmão. E nós também, quantas coisas, irmãos, nós temos que agradecer a Deus. Às vezes, o Ademir, irmãos, eu até confesso uma falha. O Ademir Odete fala, você já agradeceu hoje ao invés de estar reclamando? E graças a Deus, irmão, nós temos alguém que vai nos puxando a orelha, vai nos atentando para as coisas que nós estamos fazendo, que desagrada a Deus. Porque a gratidão é uma coisa que expressa os favores de Deus na vida do cristão. Então nós temos, né, que ser gratos ao Senhor. E dentro desse coração gratos, nós podemos adorar o Senhor, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Irmãos, tem uma passagem lá em o Salmo 31, que eu até coloquei uma partezinha hoje no grupo, de Davi. Davi, ele fala para que Deus, né, é um cantar que o povo ia cantando, orando, né, pedindo para Deus, que o coração dele, né, não era soberbo, que não tinha aquele olhar altivo, que não tirasse que ele não queria coisas demasiadamente grandes na vida dele. Ele queria tão somente, irmãos, ser como uma criança, que é desmamada, que se acalenta no colo da mãe e fica ali quietinha. Porque já viram uma criança quando quer mamar? Ele fica muito alvoroçado. Mas Davi se compara a uma criança desmamada, que simplesmente quer o aconchego. E nós possamos, irmão, colocar nossos medos, as nossas dúvidas. É o nosso passado que muitas vezes faz com que a gente tenha retrocessos, né, tanto espiritual, como profissional, como secular, porque a gente traz marcas no nosso coração. E nós precisamos nos libertar disso para que esse aroma do perfume da adoração chegue ao Senhor. E aí a gente possa viver, né, essa graça maravilhosa. Então, se Maria contemplava, agora Maria adorava. Se Maria buscava um ensinamento, agora ela colocava em prática o que ela conhecia do Senhor. E que nós, como igreja do Senhor, todos os dias possamos pedir para o Senhor acrescentar em nossas vidas conhecimento da palavra, que nos dê capacidade de suportar essas durezas que nós temos aí no nosso dia a dia, né? E a gente se sente cada dia mais animado. O culto do Senhor, irmão, eu venho ao culto, eu saio daqui sempre pensando, amanhã eu quero ser melhor, amanhã eu vou ler melhor a Bíblia, eu vou estar mais atenta. Depois chega no decorrer da semana, a gente vai se envolvendo com os trabalhos e a gente começa a desfalecer. Aí, de repente, nós chegamos ao domingo de novo, e isso vai nos injetando. Então, nós temos que estar na presença do Senhor, buscando ao Senhor. Porque também, dentro desse princípio doutrinatário, nós sabemos que nós precisamos estar na igreja, congregando, porque aqui na igreja é uma forma de nós testemunharmos o amor em Cristo, que Ele fez por nós. Como o mundo vai saber que nós somos separados, que nós somos crentes? Através da nossa união como numa igreja, né, que tem o princípio da palavra. E isso vai fazer com que a gente vai tendo esse alicerce espiritual, que às vezes o problema lá fora, às vezes quer nos combalir, quer nos derrubar na nossa fé. E graças a Deus, irmão, que nós temos igreja, né? O pastor às vezes percebe que a gente está um pouquinho desanimado, ele dá uma cutucadinha ali para que a gente levante o ânimo, né, e que busque o Senhor. Irmão, mas também no ministério da palavra, a gente tem um exemplo aqui triste, que é de Judas. Judas estava no ministério de Cristo. Judas conhecia todos esses milagres que Jesus fez. Nós estamos lendo, mas já imaginou nós presenciarmos? E a gente presencia hoje também, né, como a vida do nosso irmão aqui, também um milagre de Deus. E quantos outros milagres, irmãos, que se nós tivermos tempo de aqui expor, nós ficaríamos a noite inteira falando. Mas Judas conhecia Jesus, amava Jesus, mas preferiu amar o mundo. Jesus conhecia o ministério da graça de Deus, mas trocou por moedas de prata.
como nós também, muitas vezes, irmão, dentro do nosso afã de querer conseguir as coisas, às vezes nós afastamos um pouquinho as coisas de Deus, para que dê entrada, dê caminho para as outras coisas. E às vezes nós corremos o risco de nos perder nesse caminhar, como Judas se perdeu. Então Judas conhecia Deus, mas amou o mundo, conhecia Cristo, mas amou o mundo, né? Desse ministério de libertação, de graça, ele preferiu estar o quê? Cativo ao mundo, às benesses que o mundo lhe traria. Judas conhecia Deus, mas não o amou, né? No seu banquete espiritual, ele trocou por moedas de prata. Da vida que Deus apresentava, porque Jesus era a vida, o caminho, a verdade, ele preferiu a morte. Da adoração, ele preferiu a perdição. Judas via a plenitude da salvação em Cristo, mas ele correu para a plenitude da pecaminosidade e morreu. Quantas vezes, irmãos, nós também, no nosso caminhar, nós nos saímos por aí. E Judas atropelou a Deus. Ele conhecia Jesus, mas agora virou um tropeço para ele. Ele tropeçou pelas próprias obstinações que ele tinha. E Tiago, lá no capítulo 4, ele nos lembra disso. De onde vêm as guerras? De onde vem tudo isso, irmão? De paixões que nós temos no nosso dia a dia, que nos impede de ver a graça de Deus e confiar, e a gente sai muitas vezes por aí atropelando as coisas. E lógico, causando intriga, violência, e as forças maiores desencadeando o quê? Em guerras. E ele nos alerta para essas paixões, essas obstinações que nós temos. Então, irmãos, se Judas tinha a luz de Cristo, agora ele caminha para a escuridão. Os irmãos já teve a noção, a ideia de você apaga uma luz, você sai da luz para entrar na escuridão? Essa sensação de que a gente tem de entrar na escuridão, de caminhar para aquela coisa escura, é uma atitude assim de medo, apreensão. Nós não sabemos onde estamos pisando, o que nós vamos encontrar que pode nos derrubar, né? Então aquela escuridão é uma coisa que que entra na nossa mente. Eu estou explicando isso na praticidade do nosso dia a dia. Então Jesus é a luz, e se nós nos afastamos dela, nós podemos assim, né, encontrar assim, perigos que nós não sabemos ainda o que pode nos acontecer. Mas que o discernimento da palavra, o Espírito Santo, nos deu, irmãos, a condição de refletir e buscar, né, a doutrina da palavra, né, no nosso coração. Com essa compreensão nós podemos adorar, e nessa adoração também nós sejamos vigilantes quanto à nossa responsabilidade com a palavra e os desafios que o mundo nos impõe e que muitas vezes pode nos fazer perder, né, as maravilhas que Deus tem para nós. Tantas maravilhas que Ele fez com o seu povo, mas que muitas vezes, né, as pessoas vão esquecendo. Que o Senhor, nessa noite, irmãos, coloque, né, tudo que eu falei, e que o Espírito acrescente mais no coração de vocês, e que nós saiamos daqui essa semana certos de que nós temos que firmar na doutrina, né, diante dos acontecimentos aí, diante de um mundo incrédulo, diante de todas essas intempéries que nós estejamos firmes, né, nas nossas convicções, e a partir daí nós possamos adorar o Senhor e estarmos vigilantes, para que a nossa lâmpada mantenham-se acesas, para que a nossa vida, né, caminhe na direção do Senhor. Amém?